Olá, sejam bem-vindos de novo. Agora sim, nesse segundo vídeo, a gente vai discutir aquela pergunta lá do primeiro vídeo. O coronavírus, o SARS-CoV-2, foi um vírus criado, inventado em laboratório? Sim ou não? O que vocês acham? Bom, eu acho muito importante que quem chegou aqui nesse segundo vídeo, assista primeiro o primeiro vídeo, que eu dei uma introdução básica sobre o que são os vírus, sobre os coronavírus, quais são os coronavírus que vieram antes desse novo coronavírus, para que vocês entendam de uma forma mais clara o que eu vou falar aqui nesse segundo vídeo, ok? Vamos lá então. Então, como todo mundo já sabe, né, a imprensa não cansa de falar, a gente tem aí a todo momento notícias sobre o coronavírus. O que me preocupa é principalmente as notícias que veiculam em redes sociais, né, que trazem algumas inverdades, principalmente sobre o coronavírus, sobre a origem desse vírus, sobre os tratamentos, sobre as vacinas, né? Infelizmente, pessoas de má índole fazendo isso e outras pessoas que não têm que saber acabam acreditando. Por isso eu estou aqui, né, para trazer para vocês o que vem sendo publicado nos artigos científicos sobre o coronavírus, né? Então, o coronavírus, no caso, eu vou falar aqui o coronavírus, mas estou falando sobre o novo coronavírus, sobre o SARS-CoV-2, né? O primeiro relato, né, o primeiro paciente foi ali no final de novembro, na província de Wuhan, na China, num mercado. Era uma pessoa que frequentava o mercado de animais, de frutos do mar, né, que também vendia alguns animais silvestres não aquáticos. Bom, depois desse primeiro caso, outros casos de SARS foram reportados logo ali no final de novembro, no início de dezembro, mas até então acreditava-se que as pessoas infectadas e portadoras dessa doença eram pessoas exclusivamente que estavam presentes de alguma forma direta ou indireta com esse mercado de animais. No entanto, semanas depois, ainda ali em dezembro, pessoas que não tinham contato algum com aquele mercado começaram a apresentar um sintoma, né, da SARS. E logo depois, ali no final de dezembro, descobriu-se que esse vírus que causava SARS era um novo coronavírus. Um coronavírus diferente dos outros coronavírus, diferente do SARS, diferente do MERS. Era então um novo coronavírus com uma capacidade de transmissão grande pessoa a pessoa, né? Tirando então essa ideia de que só as pessoas que estavam ali ao redor do mercado eram as pessoas infectadas. E depois, né, como todo mundo sabe, esse vírus pegou uma proporção horrorosa pelo mundo. Hoje a gente tem mais de 3 milhões eu não sei quando eu vou soltar esse vídeo, mas quando eu tô fazendo aqui, a gente está aqui no final de abril, mais de 3 milhões de casos, né, e um número enorme de mortes pelo mundo inteiro, né? Alguns países ali saindo, né, da crise, alguns países começando a crise, mas ainda assim uma coisa preocupante até o momento que a gente não ache um medicamento ou uma vacina, né, para o coronavírus. Vai ser uma coisa que vai preocupar a gente por um bom tempo ainda. Bom, mas falando então da origem desse coronavírus, né? Como eu já expliquei anteriormente, o SARS ou o MERS, né, tinham em comum a origem, né, no morcego. Então, obviamente, né, os cientistas se questionaram se o morcego também podia ser um reservatório natural, né, que originou esse novo coronavírus. Mas a sociedade estava, né, toda se questionando sobre a possibilidade desse coronavírus ser um vírus criado em laboratório. E esses artigos que eu vou colocar aqui para vocês, principalmente esse artigo da Nature de março,
ele explica muito bem que o coronavírus ele não foi um vírus criado em laboratório. Bom, como tudo que vocês sabem em ciência, nenhuma resposta ela é absoluta. Tudo é baseado em fatos. Então, os fatos até aqui, eles não suportam a ideia de que, eles não apoiam a ideia de que o coronavírus seja uma criação, uma invenção, mas que o coronavírus ele veio de uma seleção natural em animal e depois no homem, para que então chegasse a essa forma super patogênica, né? Qual é o conceito de patogênico? É aquilo, né, o micro-organismo com a capacidade de causar doença, tá? Mas como é que foi todo esse processo? Bom, qual foi a primeira coisa que fizeram? O que vocês fariam? Comparariam esse novo coronavírus com os demais coronavírus, né? Com os coronavírus que infectam humano, né? Então eu vou pegar, foi o que fizeram. Vou colocar o paper aqui. O coronavírus SARS-CoV-2 e vamos comparar ao SARS-CoV e a MERS-CoV. A similaridade que eles encontraram foi muito baixa para dizer que esse novo coronavírus pode ter vindo, né, de uma evolução do SARS-CoV ou do MERS-CoV, né? Aqui, esse paper que eu vou colocar para vocês, eles relatam que a similaridade, né, a homologia com o SARS-CoV foi de 79% e com o MERS de 50%. Então, esses números são muito baixos para poder dizer que esse vírus teve uma origem desses vírus precedentes. Então, aparentemente, né, o que se acha, o que se acredita, né, o que se provou é que o SARS-CoV-2 teve uma origem diferente, né, que não veio aí do MERS, não veio do primeiro SARS, né, teve uma origem independente. Então, qual é a real origem do SARS-CoV-2, esse novo coronavírus causador aí da doença chamada de Covid-19? Bom, primeiro eu falei que foi provado que esse vírus provavelmente não veio do SARS-CoV lá de 2002 e nem do MERS-CoV ali de 2012, né? Ponto. Segundo ponto, esses dois vírus, né, lá no passado, foi provado que eles foram vírus que evoluíram a partir de vírus originários do morcego. Os morcegos, de um modo geral, são grandes reservatórios de vírus e são grandes reservatórios de coronavírus. Pensando nesse fato, o que foi feito? Foram separados alguns coronavírus de morcego, de diferentes espécies de morcego, e esses coronavírus foram então comparados, a carinha deles foi comparada a esse SARS-CoV-2, né, esse novo coronavírus. E o resultado foi o seguinte: um coronavírus encontrado nos morcegos da espécie Rhinolophilus affinis, chamado de BAT-CoV, RATG13, apresentou uma similaridade com o SARS-CoV-2 de 96%. Até o momento foi o vírus que mais se assemelhou ao novo coronavírus, o que indica provavelmente que esse novo coronavírus ele pode também, assim como o SARS-CoV e assim como o MERS-CoV, ter vindo de vírus originários de morcegos, tá? Esse é o primeiro ponto. Porém, outro animal, né, que a gente chamado, né, na China de pangolim, que eu vou colocar a foto dele aqui para vocês verem, também apresentou um coronavírus muito similar ao SARS-CoV-2,
né, com uma similaridade perto aí de 91%. Então nós temos na natureza dois coronavírus que são muito similares ao SARS-CoV-2. O primeiro é o coronavírus de morcego, o RATG13, e também o coronavírus de pangolins, que é esse animal. Então, a gente vai falar agora sobre as hipóteses de possíveis origens do coronavírus. Então, para isso é necessário que eu vou colocar aqui um slide que a gente tem em mente o homem, o pangolim e o morcego. E aí eu vou falar para vocês das possibilidades, das hipóteses que foram geradas sobre a real origem do coronavírus. Só para relembrar, eu vou colocar aqui a estrutura do coronavírus, lembrando mais uma vez das proteínas que estão presentes na coroa do coronavírus, que são aquelas proteínas que vão ser responsáveis pela interação do coronavírus, né, do SARS-CoV-2 com as nossas células. Então, uma coisa muito importante é lembrar dessas proteínas. Por que eu estou falando dessas proteínas nesse momento? Lembra que eu falei que o vírus do morcego, que foi encontrado, que tem similaridade com o SARS-CoV-2, tem 96% de similaridade? Mas sabe onde do vírus que eles diferenciam? Esses 4% de diferença? Nas proteínas da coroa. Isso significa o seguinte, que o coronavírus do morcego provavelmente não tem capacidade de infectar o homem, apesar de ser muito similar. O que isso significa? A gente abre um ponto muito interessante das coisas que foram faladas, né? Então, olha, o homem adquiriu o coronavírus por comer sopa de morcego ou porque comia morcego, não sei o que. Provavelmente o que aconteceu pode ser que sim, mas não foi exatamente esse coronavírus que a gente conhece agora, o SARS-CoV-2, do jeito que ele é. O ponto é o seguinte, o coronavírus, o RAT-G13 do morcego, não consegue infectar o homem, porque as proteínas da coroa dele são diferentes, então ele não consegue estabelecer uma interação com as células do homem. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto agora é o seguinte: o vírus do pangolim, ele, apesar de ser um pouco mais distante em relação ao vírus do morcego, porque, lembrando, o vírus do morcego tem 96% de similaridade, e eu passo que o vírus do pangolim tem em torno de 91% de similaridade. Porém, as proteínas da coroa do vírus do pangolim lembram mais o SARS-CoV-2 do que o vírus do morcego. Então, a gente tem a seguinte situação. Nós temos um vírus originário do morcego, né, chamado de RATG13. Esse vírus tem uma similaridade muito grande com o SARS-CoV-2, mas as proteínas de coroa são diferentes. O que significa o quê? Significa que esse vírus não consegue, então, infectar o homem, provavelmente. Segundo ponto, a gente tem um segundo animal que também é reservatório de coronavírus, super similar ao coronavírus do morcego e similar ao SARS-CoV-2. Porém, esse vírus, ele tem uma estrutura de coroa muito parecida com o SARS-CoV-2, o que indica a possibilidade do vírus do pangolim conseguir, então, infectar o homem. Então, daí surgem as hipóteses de como que foi que o coronavírus chegou até aí para causar, então, a Covid-19. Então, a primeira hipótese é a seleção natural do vírus em um animal intermediário antes da passagem para o humano.
Como que isso poderia ter acontecido? Assim, conhecendo que até hoje nós sabemos que os 3 vírus com grande similaridade é o SARS-CoV-2 do humano com o coronavírus dos pangolins e o coronavírus RATG13 dos morcegos, a gente pode fazer a seguinte relação, né? Como foi mostrado nesse paper da Nature que eu estou colocando aqui para vocês. A primeira hipótese, então, seria o quê? O coronavírus do morcego ter passado para os pangolins. Ali nos pangolins, o pangolim seria como se fosse um animal intermediário para que as mutações e a seleção natural acontecesse antes que o coronavírus passasse, então, para o humano, causando doenças. Então, essa é a primeira hipótese de origem do coronavírus. Então, seria uma transmissão, como eu estou colocando aqui para vocês entenderem. Do morcego para um animal intermediário e desse animal intermediário para o humano. Bom, a segunda hipótese é que esse vírus pode ter passado do morcego diretamente para o humano, porém, nessa primeira contato, esse vírus era incapaz de causar doença, porque ele não conseguia infectar as células bem. Então, o que aconteceu? O vírus pode ter sofrido seleção natural no próprio humano antes de adquirir toda a capacidade de causar doença. E o que pode também ter acontecido é o vírus sofreu a seleção natural no próprio ser humano de uma forma totalmente assintomática, né? Então, vamos imaginar que o primeiro caso de doença foi em 2019, mas isso já estava acontecendo por anos, né? Até que o vírus adquiriu essa forma nova com a capacidade de causar doença no ano passado. Dessa forma, poderia ter acontecido também, né, de ter do vírus ter mutado, né, no homem e depois ter passado para um animal intermediário como o pangolim. Assim também existe a possibilidade de ter passado do morcego para o humano, do humano para o pangolim, depois do pangolim para o humano. Também pode ter acontecido, né? Então essas são as duas possibilidades. A primeira possibilidade é de que saiu do morcego, foi para o animal intermediário, sofreu ali a seleção natural e depois passou para o humano com uma capacidade, então, de causar doença. A segunda é que saiu do morcego, foi para o humano, ali no humano ele sofreu várias mutações até adquirir essa capacidade de se tornar, então, patogênico. Bom, essas são as hipóteses da origem real do coronavírus. Então, a gente já sabe que o que sustenta, né, os fatos que sustentam a ciência até hoje não comprovam, né, que a coronavírus esse SARS-CoV-2 foi um vírus inventado, né, por engenharia genética em laboratório. Mas é isso aí, pessoal. Por hoje, encerramos o papo. Mas eu gostaria de agradecer a vocês por ter me acompanhado aqui nesses meus primeiros 2 vídeos. Na verdade, foi um vídeo só, mas eu dividi em 2 partes para não ficar muito longo. De qualquer forma, como eu falei no início, eu sou super iniciante. Então, se você teve paciência de me escutar e se você entendeu a informação que eu gostaria de passar, eu tô aqui para agradecer a você. Se você gostou do vídeo, por favor, compartilhe. Quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, a boas informações, melhor. A gente está passando por uma crise horrorosa e por trás dessa crise tem muita notícia falsa, muita coisa que não é ciência e no momento a única coisa que pode nos salvar é a ciência. Então, muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, como eu disse, compartilha, dá seu like, deixe seu comentário, deixe sua pergunta. Eu espero ir melhorando nos próximos vídeos.